A Polícia Federal está atrás do Acarajé, o nome dado à 23ª fase da Operação Lava Jato, e é a forma como os investigadores estariam tratando do dinheiro de propina. 300 policiais cumpriram 51 mandados na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. 7 milhões de dólares teriam sido pagos a um operador na Petrobras, que repassou o recurso aos destinatários finais. Como se isso não bastasse, na política nacional, a semana passada ainda foi movimentada com a notícia de que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, teria sustentado uma amante e um filho no exterior através de uma empresa de fachada. Sobre estes assuntos, além da corrida para a Prefeitura de Porto Alegre, nós vamos conversar com o professor de Ciência Política, Paulo Pérez, e o cientista político, Benedito Tadeu César. Boa tarde, sejam bem-vindos. Temos diversos assuntos, incluindo, parece novela, fofoca de família, coisas do tipo, mas que, longe da fofocaiada toda, são questões importantíssimas, porque, afinal de contas, estamos falando de um ex-presidente do Brasil numa situação ilícita, nesse envio de recursos para o exterior. Vamos começar por onde, professores? Onde vocês desejam começar? Vamos começar pela Operação Lava Jato? Vamos deixar para o final a questão da corrida para a Prefeitura de Porto Alegre. Vamos começar pelo marqueteiro do Lula, o João Santana. E aí? Que situação é essa agora? Mais um desdobramento. A hora que você... Bom, primeiro, boa noite, não é? Boa noite, se é que professor. se pode ter uma boa noite numa situação dessa, num ambiente desse, não é? Eu acho que as coisas estão muito conturbadas no país, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento muito, para dizer no mínimo, estranho, não é? Há muitas coincidências, veja, estoura um escândalo aqui, de repente estoura outro escândalo lá, quando a coisa parece que está diminuindo, não é? Ele é realimentado com outra coisa, não é? Então, fica muito difícil você fazer realmente uma análise, não é? Num primeiro momento, assim, você diz, ótimo, está se passando o país a limpo, não é? Está se combatendo a corrupção. Depois você olha bem e você diz, mas espera aí, mas só se combate a corrupção de determinadas figuras, de outras não. Não é? Quer dizer, você agora se mandou, tem um mandado de prisão do vice-presidente da Odebrecht, é isso? Do diretor-presidente. Do diretor-presidente da Odebrecht, porque ele usou um termo parecido com outro diretor da Odebrecht que foi preso. Quer dizer, né? Você tem o Facari, o tesoureiro do PT, que está preso há mais de um ano numa prisão provisória. Né? Então, você fica meio atônito. Né? Quer dizer, o marqueteiro que agora está com prisão, né, decretada, a semana passada pediu para ter acesso, né, às investigações, saber do que ele viria a ser acusado. Sim. E o juiz disse que não podia, né, informar, né, alegando que isso podia vazar. Quer dizer, mas tudo está vazando, quer dizer, e você não dá ciência ao possível réu daquilo que ele está sendo investigado. Isso é Inquisição. Na Inquisição que não se dizia para as pessoas, né, do que elas eram acusadas e nem quem as acusava. Né? Quer dizer, o sujeito tinha que apelar a Deus. Se ele descobrisse a acusação, até era porque... E o problema é que, como a Inquisição representava Deus, não tinha para quem apelar. Não tinha para quem apelar. É. Né? Então, é uma situação, né, eu acho muito estranha. Entende? Quer dizer, quando você tem... Uma coisa que caracteriza a democracia é o equilíbrio entre poderes, né? O fato de os famosos check and balance, né? Quer dizer, você tem um poder que fiscaliza o outro poder, mas que não sobrepõe, né? Quer dizer, o que nós estamos vendo hoje é que há sim a sobreposição, né, de um poder sobre os demais poderes, e não é o judiciário, e não é o executivo que está fazendo isso, é o judiciário. Sim. Não é? Então, é uma situação meio, ao meu ver, não sei tu, Paulo, mas ao meu ver é uma coisa meio inédita no mundo, entende? Quer dizer, quando você tem um judiciário que, por mais que hoje haja uma tendência mundial de fortalecimento do judiciário,
né? Quer dizer, isso se faz dentro de limites, dentro de respeito aos demais poderes. E o que nós estamos vendo no Brasil é um poder secundado, ou talvez até puxado, não sei bem, né, pelo Ministério Público, que não é um poder, né, que, a rigor, veja, o Ministério Público é um poder submetido ao Executivo, ele é um braço do Executivo. Né, quer dizer, e hoje ele se sobrepõe, né, ele não é um poder, mas ele age como se fosse. Dá para incluir também a questão, hoje mesmo, que foi citada, a questão da autonomia da Polícia Federal, se ela realmente tem essa autonomia, se ela está trabalhando ou está trabalhando a serviço ou seletivamente, falando... O que parece é o seguinte, quer dizer, eu acho que a polícia, né, tem que ter, ela não pode funcionar ao sabor do governo de plantão. Sim. Né? Quer dizer, a Polícia Federal tem que ter, sim, liberdade para investigar e tal. Agora, ela não pode, né, se sobrepor, né, quer dizer, ao próprio ministro da Justiça. Sim. Né? Quer dizer, não é que o ministro da Justiça vá determinar o que ela vai fazer, mas ela tem que prestar contas ao ministro da Justiça. Claro. Né? E o que nós estamos vendo é que há facções dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário e dentro da Polícia Federal, né, que estão agindo autonomamente. Sim. E nenhum segmento desses poderes, tem que dizer, se utiliza dos recursos que tem para enquadrar, né, e para fazer com que a normalidade democrática seja restabelecida. Bom, agora a questão é, a gente está vivendo um momento, professor Paulo, em que podemos dizer que temos o lado A e o lado B dessa história, né? Há uma... C, D, tem vários lados. É confuso para muita gente, é nisso que eu não botei a história do Delcídio, né? A volta de Delcídio, né, ao Senado. Mas a pergunta que eu faria, nesse momento conturbado, por vezes constrangedor, como no caso do Delcídio, como é que a gente pode entender, Lula está sendo perseguido ou há realmente uma intenção em se vasculhar todas as instituições atrás da corrupção? No caso, por exemplo, do João Santana, né, a investigação se aproxima do presidente definitivamente ou é apenas, de novo, uma estratégia que está sendo usada, né, para, através da mídia, se perseguir o presidente? Eu vejo, boa noite a todos, eu vejo com bastante preocupação toda essa movimentação que tem acontecido. Em primeiro lugar, porque é preocupante os casos de corrupção de vários partidos, vários indivíduos que vêm surgindo, que são colocados à luz, né, do público, que é importante que aconteça, mas isso obviamente vem desgastando cada vez mais as já desgastadas instituições representativas do Brasil. Quer dizer, há um descontentamento que vai aumentar com tudo isso. Então, é claro que isso gera uma preocupação para quem estuda e defende e prefere a democracia. Vejo com uma grande preocupação também o modo como o processo vem sendo conduzido, né? Esse processo de investigação vem sendo conduzido de uma forma que realmente, se analisarmos de maneira fria, à distância, dá a entender que se formou, intencionalmente ou não, um bloco que age em conjunto, em que há setores da Polícia Federal, setores da Justiça e setores da grande mídia agindo em bloco, realmente em duas frentes políticas de ataque. E aqui eu não vou entrar no mérito da questão se houve corrupção no governo ou não. Eu estou analisando o processo político. Do ponto de vista do processo político, há duas frentes de ataque bastante claras. Uma é uma frente de ataque e que tem a oposição político-partidária atual também junto nessa articulação. Uma posição de ataque é contra o governo da Dilma Rousseff na tentativa de interromper o seu mandato. Isso aconteceu em duas frentes, né? A primeira foi a tentativa do impeachment, que, por causa da decisão do judiciário, ficou realmente comprometido de seguir adiante no Legislativo. A outra que eles estão investindo agora e que tem ligação, na minha opinião, com essa operação desencadeada hoje, tem a ver com o processo no Tribunal Eleitoral, que pode levar à cassação do mandato. Aí não o impeachment, mas a cassação do mandato da Dilma e do Temer, alegando irregularidades na campanha. E aí isso se liga com o marqueteiro, né? Quer dizer, há essa ligação. A segunda frente de ataque, quer dizer, a primeira é a Dilma, ver se interrompe o mandato dela. A segunda frente de ataque já é pensando em 2018, que é
Lula. Lula, de fato, era o alvo há muito tempo, mas um alvo inatingível. E foram acontecendo uma série de investigações que, de fato, incidiram, muitas delas, sobre casos concretos de corrupção, mas que tinha como alvo chegar ao Lula. E estão chegando ao Lula, né? Começaram com as acusações a respeito do triplex, o apartamento dele, depois o uso de um sítio, quer dizer, chegamos ao absurdo de ser um caso de discussão, se a reforma de um sítio, de que caixas de cerveja, quer dizer, chegamos a isso, né? Quando essas denúncias encontraram uma contrapartida, que é a propriedade da família Marinho numa situação irregular, né? Essas notícias saíram dos principais meios de comunicação, né? Eles pararam com isso e agora estão caindo num outro setor, que atinge Lula e atinge Dilma, que é pegar o João Santana. O João Santana, como marqueteiro e várias atividades de marketing no Brasil, os recebimentos acontecem das mais variadas formas. O próprio Duda Mendonça revelou isso em 2005, 2006. Isso acontece em todos os partidos, mas está acontecendo de maneira concentrada no João Santana. Então, o que eu vejo como preocupação? Eu vejo como preocupação uma orquestração de alguns grupos, setores sociais, que estão mirando apenas num grupo político, quando a expectativa da população, a expectativa de todo mundo é que fosse, de fato, uma investigação de maneira mais generalizada e neutra. Como se a exclusão daquele grupo, né, do processo político, fosse resolver a questão de corrupção no Brasil. Não resolve. Então, isso que gera desconfiança. Será que realmente casos de corrupção concretos estão sendo instrumentalizados politicamente para apenas afastar um grupo político, um partido, um projeto do país? Né? Essa é a impressão. E aí a minha preocupação maior é o fato de que, no momento, como um analista político, como um cientista político, vejo com muita preocupação digamos, o início de uma dificuldade para a nossa democracia, de uma espécie de um arranho na nossa democracia pela atuação enviesada de setores do judiciário. Acho que há uma ameaça hoje ao funcionamento da democracia brasileira que não vem necessariamente dos partidos, embora eles tenham problemas, não vem do executivo, do legislativo, embora tenham problemas, mas vem de alguns setores do judiciário que têm agido de uma maneira, no mínimo, preocupante. Bom, então vamos trazer, então, já que eu falei em lado A, lado B, falamos do lado L, agora vamos falar do lado FHC. A gente tem pouco tempo, então eu vou pedir que a gente sintetize as ideias para poder analisar. No caso do Fernando Henrique Cardoso, né, na semana passada surgiram então essas denúncias de que o ex-presidente FHC teria ajudado a sustentar uma jornalista da Globo no exterior junto com seu filho. Dá para imaginar que realmente ninguém está salvo nessa situação? Telhado de vidro, como a gente costuma dizer, né? Um jogando pedra no outro. É guerra de lama? Olha, essas coisas né, de casos extraconjugais, eles são relativamente frequentes na vida de muita gente, né? Eu acho que o fato em si não tem relevância política, né? Um ex-presidente tem um amante, um filho, aborta, não aborta, então, isso é problema da vida privada deles, eu acho que, né? O que torna relevante esse fato, politicamente relevante, né, é o fato de que me parece duas grandes questões. Quer dizer, primeiro, a Miriam Dutra, isso, o nome dela, quer dizer, né, a ex-amante do ex-presidente, afirma que se manteve, né, fora do país, primeiro, que foi meio que exilada, né, pela Rede Globo, a qual ela trabalhava, para que ela não fosse uma sombra, né, pudesse, de alguma maneira, macular a imagem do ex-presidente. Bom, aí você interroga, qual o interesse, né, dessa grande corporação de comunicação, né, proteger o ex-presidente? E a troco de quê? A troco de que custos, né, ela agiu dessa maneira? É isso? Por quê? Certo? E o que ela recebeu, né, em troca. E a outra questão é que ela disse que durante
4 anos, pelo menos, não é isso? Ela recebeu um salário da Brasif, que era uma empresa estatal, inclusive, não é isso? Que contratava, que controlava as lojas nos aeroportos. Sim, os free não é shops, isso? né? Os free shops, Isso. não é isso? Que teria sido contratado para fazer pesquisas e tal, e que ela nunca botou o pé com essa né, incumbência em nenhuma dessas lojas, não é isso? E que o dinheiro teria vindo do ex-presidente. E a situação não está esclarecida. Quer dizer, e isso, né, se torna grave porque, primeiro, quer dizer, seria a utilização de uma empresa ou de um órgão público, não é? Para interesses privados, particulares do ex-presidente, e segundo, quer dizer, a remessa ilegal de recursos para o exterior. Sim. Né? Então, isso é gravíssimo. Se pergunta por que ela só manifestou agora? Não é? Quer dizer, isso era um fato conhecido no meio jornalístico. Não é? Já houve uma reportagem, eu acho que da revista Carlos Amigos, alguns anos atrás, não é? Mas foi meio que abafado. Há, inclusive, relatos hoje do editor da revista de que ele teria sofrido pressões e oferta de suborno por meio de pessoas ligadas ao ex-presidente, não é? Para não publicar a matéria, então agrava os fatos. Tá? E eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, por que essa mulher veio a público hoje? Né? Quer dizer, me parece que ela está profundamente magoada, porque, veja, aí é um fato jocoso, né? Quer dizer, o ex-presidente que tem 85 anos acabou de se casar, né, com uma guria que talvez pudesse ser neta dele, que tem 30 e poucos, né, e deu a ela um apartamento de R$900 mil. Quer dizer, essa mulher que foi amante durante muitos anos, que tem um filho, deve ter ficado muito Bom, mas a gente deve imaginar que a imprensa, o certo seria... A proteção, eu imagino que deve ter sido à la Mônica Lewinsky, né? Ninguém queria um escândalo que fosse atingir a imagem do ex-presidente FHC nesse caso extraconjugal. Agora, o problema transcende, né? A fofoca em si, né? O problema leva a um ato ilícito, por exemplo, de usar uma empresa estatal para mandar dinheiro para o exterior. Um caso que começou como um caso da vida privada e que diz respeito só ao presidente, acabou ganhando essa conotação de interesse público, porque se forem verdadeiras as acusações, de fato há coisas a se investigar nesse processo. Agora, o que me parece também, de novo, é preocupante. Me parece que estamos vindo, desde o final das eleições de 2014, num processo de perda cada vez maior da responsabilidade da oposição, de manter as instituições democráticas, de querer chegar ao poder de qualquer maneira. E, de certo modo, da tentativa de reação do governo para fazer frente a isso, estamos chegando numa situação que pode ser chamada de guerra total. Sim. O que você falou de jogar lama. De guerra de lama, guerra jogando total. lama no outro. Essa situação de guerra total, Sim. ou seja, de aniquilação completa do inimigo, Sim. de usar todos os recursos, até em guerra tem o Código lá de Genebra, você não verdade. pode fazer tudo. Sim. Estamos chegando... Não se pode tudo numa guerra. Não se pode tudo, mas estamos chegando a tudo, inclusive a questões da vida privada e tal. Quer dizer, me parece muito preocupante, esse ano nós vamos ter muitas emoções. Eu vou andar com a pauta, gente, porque a gente tem 1 minuto para fechar. É pontual. Manuela saiu da disputa para a Prefeitura de Porto Alegre. A esquerda estava dividida entre, digamos, 3 frentes, né? Junto com o PSOL, enfim, e também o PT na cidade. Como é que a gente pode esperar essa corrida agora? O PT agora? Hoje acabou de perder um vereador, se é verdade a informação que eu tive. Sim, para a rede, né? Foi transferido para a rede. Mas, enfim, como é que a gente pode avaliar, então? A esquerda agora ganha um foco, quem é que cresce nessa disputa? Olha, eu tenho a impressão que cresce a Luciana, né? Luciana Genro, porque é um nome relativamente novo. Né? Sim. Há uma disputa, um conflito entre elas, né? E então a Manuela não vai fortalecer a candidatura da Luciana. Sim. Mas o PT me parece que não tem nomes novos a colocar, né, na disputa, então vir com os antigos Olívio, por exemplo, brasões do partido dele, não sei, né, se pode empolgar. Sim. Tá? São nomes com todo o respeito e tal, mas eleitoralmente não sei se consegue empolgar. E eu acho que o Sebastião Melo também se beneficia disso. Né? Quer dizer, ele é o candidato natural, vamos dizer assim, né? Do PMDB e do PDT, a aliança tem tudo para... Né? A gente pode esperar, professor Paulo, só para avançar para o professor participar, uma polarização na análise, por exemplo, do professor Benedito? Olha, nós temos que, só para concluir, nós temos que esperar para ver o que o PT faz. Pois né? Tá?
acho que não tem nada decidido ainda. Sim. Mas no quadro hoje, não é? Quer dizer, mas imaginando assim, hoje que o PT fique de fora, a volta da polarização, porque daí não teríamos duas frentes de esquerda. Eu acho que tem a possibilidade de ter uma polarização na medida em que aconteceria... Eu imagino o seguinte, o cenário ideal, estrategicamente, para a esquerda aqui na cidade seria fazer uma frente. E o Olívio vem falando, um monte de gente vem falando isso. Essa frente poderia ter sido articulada em torno, pelo menos uma parte dessa frente, em torno da candidatura da Manuela. Mas ela já vinha dando indicação há muito tempo de que não iria, de fato, concorrer. Então, o cenário que é colocado hoje é o cenário da esquerda, é um cenário que vai depender, de fato, de como o PT vai se posicionar. No PT hoje tem 3 nomes mais oficiais, assim, que se colocaram, né? A Maria do Rosário, o Raul Ponte e o Fontana. Sim. Agora, correndo por fora, não por intenção própria, mas porque já começa uma campanha para que ele seja o candidato, vem o Olívio Dutra. Olívio Dutra tinha dito que não iria concorrer porque ele iria apoiar a Manuela. A Manuela, saindo desse cenário, ganha força a possibilidade do Olívio Dutra. Na minha opinião, nesse quadro de ausência completa de renovação das lideranças políticas em todos os partidos, inclusive o PT, o Olívio Dutra ainda é o nome que, nesse cenário que o PT vive hoje, talvez possa garantir ao partido um discurso de, digamos, de refundação, de volta às origens da honestidade, da moralidade pública e talvez garantir uma boa votação para os seus vereadores. Acho que o Olívio Dutra, nesse cenário, é a melhor estratégia possível. O Olívio agrega, inclusive, não é, um eleitorado jovem que nunca votou nele, não é o que não votou para a prefeitura, mas que tem, né, como referência. A imagem aquela que o PT... Né, por muito tempo carregou. Bom, eu quero agradecer a presença dos 2 professores e está dada a largada para 2016. Voltaremos, professores, a conversar a respeito dessa corrida. Vai ser emocionante. E sejam bem-vindos sempre. Muito obrigado. Obrigado.